Aleluia, glórias a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19 até o versículo 22. Na direção do Espírito Santo de Deus, com o tema Obras da Carne e as Obras do Espírito. Peço a Deus que nesta hora, Deus te dê o discernimento da palavra. Também peço a Deus que nesta hora te dê a sabedoria e a inteligência necessária para que você possa entender aquilo que Deus vai falar contigo. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Obras da carne e os frutos do Espírito. É a mensagem com a qual Deus vai falar conosco nesta hora. Uma palavra com a qual vai tocar bem profundo no teu íntimo, porque é muito pessoal. As obras da carne e os frutos do Espírito são coisas tão delicadas, são coisas tão separadas, são coisas tão íntimas que só Deus conhece. E você? A nossa intimidade pertence a nós. Mas Deus, Ele conhece a nossa intimidade. Somente Deus e nós sabemos dela. Mas Deus, Ele tem algo muito bom e preparado para a tua vida. Uma intimidade é o que Deus busca com o ser humano. A Bíblia relata no livro do Gênesis que existiu um homem chamado Enoque, da descendência de Adão. A Bíblia diz que Enoque, ele andava com Deus. Nesse tempo, os homens ouviam a voz de Deus, assim como você está ouvindo a minha. E os homens não se atemorizavam. Era uma normalidade. Até que o pecado dominou tanto o coração do ser humano, a ponto do homem perder a sensibilidade. E nessa hora Deus quer de volta
Deus quer trazer de volta essa sensibilidade de você ouvir a voz de Deus e não temer. Deus quer que você saiba que é Ele falando contigo. Deus quer trazer de volta essa amizade. Aquela mesma amizade com a qual Deus relatou para com Davi, um homem segundo o seu coração. A mesma amizade com a qual fez com que Moisés desse conselhos para o próprio Deus e Deus escutasse a Moisés. Irônico, não? Um homem dar conselhos para Deus. Foi quando Deus quis matar o povo de Israel e Moisés interviu, dizendo para Deus para que Deus não fizesse aquilo. Disse Moisés para Deus: Senhor, o que o povo vai pensar, Senhor? Que o Senhor tirou eles do Egito para matá-los no deserto? E Deus deu razão, mandando que Moisés marchasse. Essa intimidade é o que Deus todos os dias tem buscado para conosco. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim o Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa porta com a qual Deus tem batido todos os dias é a porta do teu coração. Mas eu sei, eu te entendo, que tem muita coisa guardada no teu coração e não tem como Deus entrar e ficar absoluto. Mas Deus fala nessa hora para contigo: abre um espacinho, deixa eu entrar que eu vou transformar a tua vida. Todos nós somos pecadores, dependentes da graça de Deus. Agora, Deus pode mudar a tua história se você entender que não pode sozinho. As obras da carne e os frutos do Espírito são coisas diferentes. Ou você dá vazão às obras da carne, com a qual tem desagradado a Deus, ou você permite que os frutos do Espírito se manifestem na tua vida, para que Deus transforme a tua história. Gálatas 5, versículo 19 está dizendo sobre isso. Olha quanta coisa tem estado armazenada no coração do ser humano, que são as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Tudo isso procede do coração do ser humano, sem Deus no coração. Eu sei que às vezes as circunstâncias da vida te faz pecar, lhe traz ira. Eu sei que existem situações e circunstâncias que
nos fazem pecar conscientes, porque não aguentamos. Mas o Senhor Jesus, nesta hora, como todos os dias, quer te dar uma segunda chance. O apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta para Jesus que tem acontecido na nossa vida. Pedro pergunta para Jesus assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus responde para Pedro assim, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Sete vezes 7 é 49. 70 vezes 7, 490 vezes por dia devemos perdoar o nosso irmão. E é o número de perdão com a qual Deus faz conosco. Porque todo dia nós erramos. Todo dia nós pecamos. Deus conhece a tua fragilidade. Deus sabe da tua necessidade. Deus te conhece. Deus nunca desistiu de nós. Nós é que desistimos de Deus, achando que Ele é santo demais para nos aceitar de novo. Mas Jesus, Ele quebra todo paradigma. A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo Lucas 20, livro de Lucas, eu não me recordo a passagem. Jesus, ele está pregado na cruz. Do lado um salteador, do outro lado um outro salteador. Lucas 23, 43. E um dos salteadores diz para ele: se tu és o Cristo, por que não desce? Salvou a muitos, e por que não salva a ti mesmo? O outro salteador disse para ele, para que ele se calasse: nós estamos aqui porque nós merecemos. Este homem nada fez. O salteador deu bom testemunho de Cristo. E para completar, aquele salteador falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, ele quebrou todo o paradigma ali. Porque aquele pecador merecia ser condenado pelo entendimento do ser humano. Mas Deus, ele nos constrange. A lei de Deus é diferente. Deus está à procura do pecador. Os discípulos, eles foram indagados pelos fariseus, que perguntaram para eles por que Jesus se assenta em meio a publicanos e pecadores. Jesus escutou o que eles tinham falado. Jesus respondeu para eles: os sãos não precisam de médico,
Eu vim para os doentes. Assim como eu, você também é um doente, carente da misericórdia de Deus, que peca todos os dias. Mas Jesus, ele está pronto para te ajudar, se você deixar. Jesus está pronto para nos auxiliar, para nos guiar, porque ele bem sabe que nós não conseguimos sozinhos. Jesus te ama e tem um plano para a tua vida. Não deixe o inimigo das nossas almas te persuadir ou dizer que você não é merecedor. Antes de padecer, antes de ser pregado na cruz, Jesus sabia que nós não mereceríamos. Não é por mérito, não é por obras, mas Deus nos deu a graça. Ele não queria que ninguém se gloriasse. É apenas por fé. É apenas por fé. Versículo 22 diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Você sabe o que significa frutos do Espírito? Frutos do Espírito é tudo aquilo que o Espírito Santo possui. Qual é o seu fruto? São seus filhos, que saem com genes do pai e da mãe, ou de algum parente por causa do sangue, do mesmo sangue. No livro de Atos, no capítulo 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes, a Bíblia relata que ali havia muitos homens de diversas partes de Jerusalém, de toda a redondeza, por ser uma festa muito grande de colheita, de agradecimento, por causa da bonança que Deus deu. Então havia muitos povos ali reunidos. E a Bíblia relata que os discípulos, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. Aquele povo que estava ao redor vendo aquilo, achou que os discípulos estavam embriagados. E Pedro falou que aquilo ali não era embriaguez. Pedro falou que aquilo ali era a promessa que Jesus tinha dado. E aqueles homens perguntaram para Pedro o que fariam eles para poder ter. E Pedro explica que eles tinham que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e receberiam o dom do Espírito. Então, ainda que você esteja parado na caminhada, porque eu não costumo dizer a palavra desviado, e essa palavra não deveria nem existir, porque o único desviado é Satanás, que não tem perdão para ele. Mas para você tem.
Quando você levantou a sua mão direita e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo passou a estar dentro de você. E por causa disso, os 9 frutos do Espírito estão contigo. Você só não entendeu, você ainda não sabia disso. Você que se converteu a Cristo, está dentro de você a caridade, que é o amor, o gozo de alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Está tudo dentro de você na pessoa do Espírito Santo. Você não entendia o porquê que você é tão especial. Porque as pessoas querem tanto estar contigo. Você não entendeu o porquê que a tua presença é tão notória, é tão querida e requerida. É por causa disso. Por causa do ser magnífico que há dentro de você. Mas existe uma luta travada. A Bíblia diz no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, a Bíblia diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A tua carne cobiça contra o espírito. O espírito cobiça contra a carne. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz no livro de Gênesis, quando Deus faz o boneco de barro, em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus sopra na narina do boneco o sopro de vida. Esse é o espírito do homem. É esse espírito com a qual tem combatido contra a tua carne, para que você não faça aquilo que você quer. Às vezes você quer buscar a Deus e não consegue. Às vezes você quer orar e não consegue. Você dorme. Você também sente sono quando abre a palavra de Deus para ler. Logo em seguida, você nunca vai conseguir jejuar, porque a tua carne não vai deixar. Você vai sentir fome. Uma fome sobre-humana. Mas a decisão é tua. O teu espírito, ele vai querer santificação. Porque todas as vezes que você se santifica, Deus se revela mais e mais para você. Mas a carne, ela não vai deixar você se santificar. Porque o inimigo, ele não quer que você conheça as coisas de Deus. Ele quer que você sempre esteja confuso, irado, para que ele tenha mais facilidade de te dominar e você fazer coisas que você nunca desejou. Mas a partir de hoje,
você tem a opção. Crie hábitos de oração. Crie hábitos de leitura da palavra. Jejue pela tua vida. Se você consegue 10 minutos, jejue 10 minutos. Se você consegue meia hora, jejue meia hora. Tenha a convicção de que Deus, Ele quer te revelar coisas ocultas e firmes que não sabes. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Uma história muito conhecida sobre Abel e Caim. Abel, ele leva a Deus uma oferta das primícias de sua vinha. Porém, Caim também leva suas primícias. Porém, a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim Deus não aceitou. Porque Abel deu aquilo de bom grado, de coração, de agradecimento. Porém, Caim, ele não fez da forma que devia. E Deus fala: se bem fizeres, não serás aceito. Deus faz uma pergunta para ele, como se ele não tivesse feito bem aquilo. Ele não queria fazer, só fez porque viu o irmão fazendo. E Deus diz que o pecado jaz à porta, porque ele se irou, ele se frustrou. Na hora em que pedimos as coisas a Deus, pedimos as melhores coisas, mas na hora de dar a Deus, damos qualquer coisa. E o pecado dominou o coração de Caim, a ponto dele estar no campo com o seu irmão e ele matar o seu irmão. Foi o primeiro homicídio. Se você preencher o teu coração com as coisas de Deus, então verdadeiramente o pecado ele não vai dominar a tua vida. As obras da carne, elas só vão se concretizar se você deixar. Se revestir das armaduras de Deus é o que devemos todos os dias. Eu tenho convicção de que a cadeia está lotada de inocentes. Pessoas que foram usadas pelo diabo por não vigiarem, por não se santificarem. Pessoas que nem sabiam o que fizeram, porém estão pagando por terem sido aparelhos do diabo, fantoches do inimigo. Tanto que quando você está furioso, com raiva, você diz o que não quer. Você faz coisas que você não gostaria e acaba magoando pessoas. As obras da carne estão conosco, assim como os frutos do Espírito.
mas você é quem vai decidir qual deles vai sobressair. Permita que Deus seja o primeiro lugar na tua vida. Que as obras da carne não te dominem. Mas tenha a convicção de que todas as vezes em que você buscar esses frutos do Espírito se manifestarão na tua vida. E Deus vai poder cada vez mais ter intimidade contigo. Essa foi a palavra que Deus preparou para a minha vida e para a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz. Deus abençoe.